Olá pessoal, boa tarde. É com enorme prazer que eu recebo vocês, alunos, professores, gestores, curiosos que queiram aprender a aula, aprender um pouco mais de geometria. Queria agradecer a presença de todos. Estamos aqui para uma aula do 9º ano. Nós vamos falar de retas paralelas cortadas por transversais. E eu trouxe aqui no palco o professor Isaac Sei Dias. Tudo bem, Isaac? Boa tarde, professor Rafael. Boa tarde, Boa estudantes, tarde. pais, gestores e demais que acompanham a nossa aula. Estarei aqui mediando o chat, envie suas respostas e lembrando que não precisa, não é que nem precisa, né, Rafael? Não tem como você copiar a questão. Você vai pegar seu lápis, sua caneta, né, e mediante a um caderno, uma folha de sulfite, vai realizar as contas e enviar a resposta para a gente, tá? Lembrando que quem não tem o aplicativo ainda, baixar o aplicativo, Semesp. Se tiver dúvidas, se estiver tendo algum problema, entre em contato no 0800, tudo bem? É isso aí, muito bem explicado, Isaac. A participação deles no chat é fundamental. Tudo bem? Vamos começar a aula de hoje com uma curiosidade. Aparece na tela aí de vocês. Vamos lá. Vou ler com vocês. Com mais de 210 mil quilômetros de estradas pavimentadas e outros 1,3 milhão de não pavimentadas, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o Brasil tem diversas opções para amantes das viagens. Bom, falando em viagens, Isaac, por enquanto vamos dar um tempo, né? Por enquanto, vamos dar um tempo nas viagens. É isso aí. Mas vamos lá. Muitos não sabem, mas para não se perder esse emaranhado de caminhos que atravessam todas as regiões do país, o nome da estrada representa uma informação valiosa sobre o posicionamento do viajante em território nacional. E olha só, as rodovias que cruzam o Brasil em linhas horizontais, ou seja, transversais que vão cruzando o Brasil, elas têm como primeiro algarismo o número 2. Como, por exemplo, a BR-230. No caso, demais números indicam a posição da estrada no território nacional. Vamos pensar um pouquinho. Se o número de uma estrada estiver entre 0 e 49, essa rodovia está ao norte da capital. E entre 55 e 99 está ao sul da capital. Isso é no mínimo curioso, né? Eu sempre olhei o nome das estradas, nunca fiz relação com isso. Se ela cortava ao sul, cortava ao norte, se ela começava com 2, enfim. É aí que dá sentido ao porquê dessa nomenclatura no nome das rodovias, né, professor? É isso aí. Coloquei 3 rodovias importantes no mapa do Brasil, vai aparecer na telinha de vocês, né? E vocês podem observar que todas começam com 2, certo? E as que estão ao sul, elas têm uma numeração superior a 49. Só numa reforçada aqui, professor, que o chat agora ele se encontra fechado, por quê? Ele só vai ser liberado no momento que a gente fizer alguma pergunta, tudo bem? Então Bom, pode ser que tenha alguém querendo já digitar algo, agora não vai conseguir, só quando a gente soltar uma pergunta. não, mas eu vou pedir para soltar agora, porque já tem uma atividade. Ótimo. Pessoal, olha só, observe a telinha de vocês. Observe os 2 esquemas e indique qual deles apresenta 2 setas paralelas cortadas por uma transversal. A resposta ela é ou A ou B. 30 segundinhos então. 30 segundinhos. Bom, Rafael, alguns estudantes aqui receberam a proposta da atividade e colocou a maioria a letra A, o esquema A. Muito bom, Isaac. Olha só. Observando a imagem, turma, o esquema A, realmente eles são 2 setas paralelas e cortada por uma transversal. As paralelas são RS e a transversal é M. Só que, devido a você ter 2 setas paralelas cortadas por uma transversal, isso vão dar 2 teoremas para nós, 2 ideias que a gente vai resolver. Isaac, você quer falar alguma coisa? Não, Rafael, estou só acompanhando aqui
e querendo saber se de repente eles sabem pelo menos um desses teoremas. Será? Vamos ver? Já ouviram alguns termos, como por exemplo, alternos internos, alternos externos, ou até mesmo teorema de Tales? Bom, nessa série, com certeza eles já ouviram, viu? Tá certo, eu vou agora fazer com vocês uma construção no GeoGebra. O GeoGebra ele vai aparecer em alguns segundos na tela de vocês. E quem tiver o GeoGebra em casa é interessante. Depois essa aula vai estar disponível em alguma rede social. Dá uma pausa, tenta fazer junto comigo. Mas agora vamos prestar atenção nessa demonstração. Bom, observe a tela do GeoGebra. Nesse primeiro momento eu vou fazer uma reta qualquer. Uma reta qualquer. Bom, vou fazer uma paralela a essa. Vou vir aqui na opção de reta. Vou pegar uma reta paralela a essa. Certinho? Vou tirar esses pontos aqui, só para a gente ter as duas retas paralelas. Legal o conceito de retas paralelas, pessoal. São duas retas que têm a mesma inclinação, né? Que elas nunca se cruzam. Bom, na faculdade a gente vai dissertar um pouco mais sobre isso, né? Mas vamos pensar nesse sentido por enquanto. Vou colocar agora uma transversal. Observe essa reta transversal aqui. Novamente, vou tirar esses pontos aqui, o ponto D e o ponto E. Agora eu vou colocar alguns ângulos e nós vamos ver o que acontece aqui. Vamos lá. Esses pontos aqui são só para facilitar a colocação do ângulo, tá bom? Vamos colocar esse primeiro ângulo aqui. Vamos lá, vocês conseguem observar o ângulo? Acho que sim, né? Agora eu vou tirar os pontos para deixar apenas os ângulos. Vou puxar um pouco o ângulo aqui. Olha só que legal. Bom, a primeira coisa, o que vocês conseguem observar com esses dois ângulos que eu coloquei aqui? Acredito que a resposta de vocês é que esses dois ângulos são iguais. Só que olha só, vou de forma dinâmica mexer com essas duas retas. Observe, pessoal, que os ângulos sempre permanecem o mesmo. Muito bom. Vou colocar mais um ângulo aqui. Eu vou fazer o ângulo oposto pelo vértice. Vocês já devem ter visto isso na escola. Um ângulo oposto pelo vértice, ele possui o mesmo valor. Mas vamos ver aqui na prática se isso se aplica. Novamente, vou apagar esses ângulos aqui. Só um minutinho. Olha só onde ele foi parar. Já consertei para vocês. Certo? Olha, ele possui o mesmo valor. Muito bom. E eu vou mexer aqui, porque tem gente que não acredita, né? Que se eu mexer aqui, ele continua sendo o mesmo valor. Muito bom. Tudo bem? Vou apagar esse ângulo aqui. Deixa eu tirar esse objeto. Esses dois ângulos aqui, pessoal, eles têm um nome em especial. Eles são ângulos alternos internos. Dá para perceber, alternos, porque, né, professor Rafael? Um está, digamos, de um lado, outro está do outro. Então, eles estão alternando. Internos, porque eles estariam dentro da... Entre as retas paralelas. As retas paralelas, entre né? as retas paralelas. Continua olhando a imagem ali, pessoal. Toda vez que eu mudo aqui, ó, esses ângulos eles continuam tendo o mesmo valor. E quando eu tenho dois ângulos que têm o mesmo valor, eles são chamados de ângulos correspondentes. Então aqui eu tenho ângulos alternos internos e agora eu vou mostrar para vocês os alternos externos e explicar o que acontece com eles. Olha só, vou novamente colocar aqui para descrever esse ângulo alterno externo. Perdão, colaterais, né, Isaac? Esse é o nome que se dá. Isaac aqui me ajudando bastante. Olha só, novamente, vou apagar esse ângulo aqui. Esses ângulos, pessoal, eles são chamados de colaterais. E eles são colaterais porque eles compartilham da mesma lateral. Observe que ele está do lado esquerdo aqui. E olha só, peguem a calculadora de vocês rapidinho aí. Soma esses dois ângulos, quanto que dá? 141,84 mais 38,16.
O Isaac já sabe essa conta, né, Isaac? Ah, já tô doido para soltar a resposta aqui. Fala aí para nós. 180 graus. 180 graus. E quando a soma dos ângulos dá 180 graus, a gente costuma chamar esses ângulos de suplementares, que aí a soma dá 180 graus. E se eu mexer aqui, pessoal, independente, os dois vão mudar, é claro, eles vão ser diferentes, né? E a soma sempre será 180 graus. Vamos ver o que a gente aprendeu até agora. Nós temos dois tipos de ângulos, certo? Nós temos alternos internos, né? E esses alternos internos, eles são correspondentes, têm o mesmo valor. E nós temos também os colaterais internos. E os ângulos colaterais internos, eles são suplementares, ou seja, a sua soma, ela dá 180 graus. Professor Rafael, se os alternos internos possuem são correspondentes, possuem o mesmo valor, e os colaterais internos, a soma dá 180 graus, se eu inverter alternos externos e colaterais externos, vai continuar a mesma... Boa pergunta sua, Isaac. Toda vez que você ouvir alternos internos ou alternos externos, esses ângulos eles são correspondentes. E toda vez que você ouvir colaterais internos ou colaterais internos, em ambos os casos, esses ângulos eles são suplementares, ou seja, a sua soma dá 180. Muito bem colocado, Isaac. Vamos voltar para a telinha do PowerPoint e ver se vocês entenderam. E aí vai ter uma atividade para vocês. Vamos lá. Só um minutinho. Olha só, pessoal, vocês vão ter 2 minutos. Na tela de vocês já vai aparecer. Sabendo que as retas RS são paralelas, diga se os pares de ângulos abaixo são alternos internos, alternos externos, colaterais internos ou colaterais externos. Antes da atividade, só agradecer a participação do Brian, que respondeu sobre os teoremas, o Pitágoras, a Beatriz falou Tales, quando você perguntou dos teoremas, que muitos alunos já ouviram falar. Mateus, na parte dos ângulos, ele falou correspondentes na questão da medida. A Amanda, ângulos alternos internos. Arthur, sobre os colaterais internos, 180 graus. Gente, Paloma respondendo suplementares, então o pessoal está bem por dentro da nomenclatura aí da matemática. Muito bom. Então vamos lá, depois de a gente provar, né, para eles essa relação de colaterais, de alternos, colaterais internos, enfim, vamos para o exercício. E diga se eles são correspondentes ou suplementares. Observe que na imagem de vocês, pessoal, são 3 cores. Nós temos a cor rosa, nós temos a cor verde e nós temos a cor azul, certo? Então vocês vão colocar na resposta de vocês. Um exemplo, o rosa. O rosa eles são o quê? São alternos, internos, enfim. Toda essa resposta. A mesma coisa vai fazer com o verde e a mesma coisa vai fazer com o azul. Vamos lá, pessoal. 2 minutos para vocês. Mãos à massa. Puta, saiu da...
Retornamos aqui, professor Rafael. Temos aqui alunos participando: a Heloísa, o Diego, a Natália, o Vinícius, o Alisson, a Kathleen, Bianca, Carolina, Raíssa. E eles, assim, eles responderam, de certa forma, eles identificaram os ângulos como colaterais internos, que ali está por a cor verde, né? É verde, Verde. rosa e azul. Isso, o Diego também. Diego localizou os colaterais externos. O Vinícius, os colaterais internos. A Carolina falou rosa, alternos externos. O Ó, rosa, alternos externos. A Júlia, azul, colaterais externos. Então tem bastante gente participando aqui. olha, muito bom, gostei da participação de vocês. Vamos agora às respostas. Só que antes de responder para vocês, pessoal, é mais importante não só identificar que ele é alterno, se ele é colateral, enfim, interno, externo, mas o mais importante do exercício é entender quais ângulos são correspondentes e quais ângulos são A suplementares. Evelyn respondeu que o roxo é suplementar. Vamos ver? Então vamos começar lá. Vai aparecer na telinha de vocês. Vamos começar pelo rosa, certo? Observe que o rosa, né, tanto em cima quanto embaixo, ele aparece fora. Então, ele é externo, certo? Sim. Só que eles estão, um está de um lado, o outro está do outro. Bom, então eles são alternos externos, certo, Isaac? Estão alternando E externamente. se eles são alternos, eles são correspondentes. O rosa, eles são correspondentes alternos externos. Vamos para o verde agora. Observe que o verde, os dois estão internamente, certo? E se eles estão compartilhando da mesma lateral. Olha só que interessante, por isso que se chama colateral, compartilhar da mesma lateral. Bom, eles são colaterais internos. Bom, se eles são colaterais, eles são suplementares. Agora vamos ao azul. O azul, observe que eles são externos e eles estão em laterais diferentes. Bom, se eles estão em laterais diferentes, eles são alternos externos. E são eles são alternos externos, eles são correspondentes. Isso mesmo. Então, azul, alternos externos, certinho. São correspondentes os azuis, ou seja, eles têm o mesmo valor. Verde, colaterais internos. Bom, aí a soma deles dá 180, são suplementares. E rosa, alternos internos. E a soma, eles são iguais, correspondentes. Agradecer aqui o Bruno, mais alunos aqui, o Bruno, o Nicolas, a Janaína, pela participação aí no chat. E vamos continuando. Vamos lá, pessoal. 2 minutos agora. É uma atividade que, inclusive, está no caderno do aluno. A pergunta A, ele quer saber o valor de x, tendo como base que R e S são, que R é paralela a S e T é paralela a V. Ele quer saber o valor de x na letra A e na letra B também. 2 minutos para vocês. Respondam no chat que o Isaac estará acompanhando. Vamos lá, 2 minutinhos.
Retornamos aqui, professor Rafael. Tivemos a participação da Sara, do Maicon, da Jennifer, do João, da Catherine. O João, por exemplo, respondeu que o item B tem 105 graus. A Catherine respondeu 125 graus. Mas também temos o Ricardo, que respondeu item A, 95. Tá certo? Tá correto, Ricardo? Eu acredito que sim. Então vamos verificar? Vamos. Pessoal, observe a imagem ali. E aí eu já até tenho a resposta para vocês, A 95 e B 85 graus. Observe que na imagem do exercício A, eu coloquei um X ali do lado, que eu costumo chamar de X correspondentes. X correspondente. E aonde eu coloquei aquele X em vermelho, é aonde tem o ângulo ali que a gente pode comparar com alternos internos, alternos externos, colaterais, enfim. Observe que eles compartilham da mesma lateral, só que eles compartilham de forma externa, certo? E se eles são colaterais, como nós já vimos, eles são suplementares. Ou seja, o valor de x na letra A é o que falta para 180. Como nós já temos 85 graus, 85 para 180, 95 graus, essa é a resposta da letra A. Observe a B. A B eu trouxe ali para o canto, né? Ele estava ali, o 85 graus eu trouxe ali para o canto. E aí ele virou o quê? Ele virou um alterno interno. Então, na letra B, 85 é o mesmo valor. Lembrando que se ele é colateral, ele é suplementar. E se ele é alterno, ele é correspondente. Tá? Aprenderam, né, gente? Acredito que sim. Vamos mudar um pouco de tema agora, porque quando eu falo de reta paralela cortada por transversal, eu tenho tem dois conceitos. O conceito relacionado a ângulo e o conceito relacionado à proporcionalidade de lados. Pá, muito acho que bom. tem um teorema aí, hein? É, muito legal. Vou abrir a tela do GeoGebra novamente para a gente fazer uma nova construção, um pouquinho maior, mas vamos comigo, tá bom? Primeiro eu vou fazer uma reta. Agora eu vou construir paralelas a ela. Então vamos lá. Construir uma reta paralela. Construir novamente uma reta paralela. Tem aqui 3 retas paralelas. Vou tirar os pontos aqui, a fim de deixar a imagem mais leve para vocês. Agora eu vou fazer uma reta, ou seja, uma transversal. Olha só que legal. Vou colocar aqui um ponto de intersecção entre 2 objetos. No caso, o objeto reta e o objeto reta também. Esse é o ponto de intersecção. Vou fazer agora uma nova reta. Olha só, vou fazer uma nova reta e vou colocar também um ponto de intersecção entre essas retas aqui. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar valores de segmentos aqui. Vou pegar esse segmento aqui, vou ver quanto que ele vale. Esse segmento aqui, vou ver quanto que ele vale. Esse daqui também. Esse daqui também. Professor Rafael, daria para a gente pegar a imagem e jogar um pouquinho para a esquerda? Sim, com certeza. Aí, tá ótimo. Olha só, agora ficou melhor, né? Ficou. Pessoal, observe aqui. Eu tenho 3 retas paralelas cortadas por 2 retas transversais. Esses segmentos eles são proporcionais. Olha só, esse nome já não é estranho, né, Isaac? A gente já estudou em outras aulas, hein? Nós já demos aulas aqui sobre proporcionalidade, nós demos aulas sobre razão. Ótimo, bastante, tanto no 7º como no 8º e no 9º também. Bom, vamos ver aqui o que acontece se esses segmentos são proporcionais mesmo, certo? Eu vou escrever aqui, vamos lá, EG, que é esse segmento que vale 2,7, deve estar visível aí na tela de vocês, dividido por GF, que é esse outro segmento aqui. Vou apertar o botão de Enter, deu o valor 0,97. O que eu estou fazendo aqui? É uma razão. A razão é o quê? É um valor dividido por outro. Tudo bem? Agora eu vou fazer a razão de HJ, novamente, HJ, vou dividir HJ por JI. Tá certo, Isaac? Tá certo. Vamos lá? A razão foi a mesma. Aparece na tela aí de vocês? Aparece 0,97. Só que o legal, Isaac, é que se eu mexer essas retas aqui, bom, eu acredito que tem que ser igual. Será que vai mudar, Isaac? Nananina, não. Não muda. A razão é sempre a mesma. E foi isso que Tales descobriu.
Esse conteúdo é muito importante, pessoal, porque essa proporcionalidade que a gente encontra ali é base para a gente aprender sobre semelhança de triângulos, o tão conhecido que muita gente já falou, às vezes sem resolver, o Teorema de Pitágoras e as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente. Olha que isso daí, o bicho vai pegar lá no ensino médio, hein? Seno, cosseno e tangente. Vai. Ah, mas o pessoal é esperto, eles vão aprender. Vamos voltar para a tela do GeoGebra aqui novamente. Olha lá, o pessoal não está acreditando, a razão é a mesma. Olha só, posso mudar aqui. Lembrando, quando eu falo que a razão é a mesma, é só olhar esses números aqui. Muito bom, né, Isaac? Ótima demonstração. Está Utilizando aprovado. essa ferramenta aí do GeoGebra. Tudo bem. Vamos para uma atividade agora bem simples, agora que eu vou colocar para vocês entenderem essa relação de proporcionalidade que acontece entre retas paralelas cortadas por transversal. Já vai aparecer na tela de vocês 2 minutos para vocês responderem, depois eu vou responder aqui no Flipchart para vocês. É um desafio. Bom, mas acho que está fácil depois da explicação. Sabendo que R e ST são paralelas, igual nós fizemos aqui, qual é o valor de x? Bom trabalho, 2 minutinhos para vocês. Ah, eu já sei, mas vou esperar eles responderem. Tudo bem, bom trabalho. Bom trabalho. Retornamos aqui, professor Rafael. Ó, a Giovana respondeu que o valor de x é 4. O Renan respondeu que o valor de x é 4. A Giovana, 1. Giovana Batista, 1. A Mariana, 5. A maioria está respondendo que é 4. Tá? Alguns, Cauê, Noeli, Graciele, responderam outros valores. Olha, muito bom. Estou gostando de ver a participação de vocês. Vamos observar a tela do exercício rapidamente, só para a gente entender quais segmentos possuem a mesma razão, né? Observe a primeira reta transversal. Ela tem o 3 e tem o 2, certo? Então, a razão 3 para 2 é igual à razão 6 para x. Agora, acompanhe aqui comigo aqui a nossa resolução. Tá aparecendo aí a imagem para vocês? Agora Acompanhe comigo. Isso. Agora acompanhe comigo a resolução. Eu tenho que a razão 3 para 2 é a mesma que 6 para x. Bom, que número que entraria aqui no lugar do x que deixaria essa razão igual? Respondendo inicialmente de uma forma mais simples, olha só, de 3 foi para 6, certo? O que aconteceu aqui? Dobrou o número. Certamente também dobraria embaixo. Então, a resposta certa é x é igual a 4. Professor Rafael, você demonstrou ali, utilizando a ferramenta do GeoGebra, que a razão
na hora que foram divididas os valores dos segmentos, dava o mesmo resultado. E se a gente dividir aí o 6 por 3, o 3 por 2 e o 6 por 4? Vai dar a mesma coisa, Isaac. Se eu pegar 3 e dividir para 2, vai dar 1,5. E se eu pegar 6 e dividir para 4, vai dar 1,5 também. Observem que a razão foi a mesma. Olha que detalhe interessante, porque você é até uma provinha real, entre aspas, assim, digamos, para saber se você fez alguma atividade e você acertou. Ao dividir as razões, elas têm que dar o mesmo quociente, o mesmo valor numérico. Parabéns, muito bom. Você também pode resolver esse exercício através de uma resolução simples de uma equação do primeiro grau, tá bom? Também você vai chegar na mesma resposta 4. Vamos para a próxima atividade? Pessoal, a próxima atividade eu vou dar 4 minutos para vocês. É um desafio, já vai aparecer na telinha aí. É um desafio, é uma questão que caiu na FUVEST, tá certo? Eu vou ler com vocês a questão antes de soltar o tempo para vocês. 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, como na figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua. A. Qual é a medida da frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros? Observe o desenho ali. A ideia é que ele encontre a frente do lote 1, a frente do lote 2 e a frente do lote 3, sempre respectivamente. Isaac? Eu também já sei essa, mas eu vou aguardar eles responderem. Vamos lá? Vai ficar na tela para vocês 4 minutinhos e aí a gente já volta com a resposta.
Professor Rafael, recebi aqui na interação, mas muito aluno interagindo, tá? E a grande maioria desses alunos respondendo como correta a alternativa D. Vamos lá para a resolução? Observem aqui, pessoal, que eu fiz um desenho, né, dos dados principais do exercício. Tá bom? Fiz a rua B, fiz o lote 1, lote 2, coloquei as distâncias. Se a gente fizer uma leitura bem crítica do exercício, a gente vai ver que o nosso objetivo é achar a frente do lote 1, que eu chamarei de x, a frente do lote 2, que eu chamarei de y, e a frente do lote 3, que eu chamarei de z. Ele deu uma informação importante. Ele falou que a rua B, né, ela tem um valor total de 180 metros. Olha só que bacana. E a rua A, ela tem 40 mais 30 dá 70, 70 mais 20, 90 metros. E olha que coisa legal, nós temos aqui retas paralelas cortadas por duas transversais. E aí nós já aprendemos que os segmentos eles são proporcionais. Olha só, então eu posso escrever como uma razão 180 para 90, que é uma razão 2 para 1. O que eu quero dizer com 2 para 1? Que o x é o dobro de 40, porque a rua B tem um comprimento que é o dobro da rua A. Bom, agora ficou fácil. Vamos comigo. O dobro de 40 vale 80 metros. O x vale 80. O dobro de 30, no caso, é 60. O y vale 60 metros. E o dobro de 20 é 40. E aí vale 40 metros. Observem logo o exercício. Vamos ver se tem alguma alternativa correta. Vai aparecer na telinha para vocês de novo. 80, 60 e 40. Alternativa certa, alternativa D. Parabéns aos estudantes que acertaram, aqueles que não acertaram, continuem tentando, tudo bem? Então, professor Rafael, a gente vai se despedindo daqui. Infelizmente, Isaac, acredito que essa aula estava muito proveitosa e muito boa. Passou O pessoal rápido, aprendeu hein? sobre ângulos e sobre lados proporcionais. Soube rápido. Então, pessoal, um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau, até a próxima, viu? Tchau, tchau, gente. Tenham um bom dia. Viral dele. Para colocar aqui para vocês, ele vai liberar, no caso aqui vai ser quem? O RNA.